Chegamos, galera! Gazeta Esportiva tá no ar em dia de Palmeiras e Corinthians. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Já ia falar buenas noites, mas com garrafa do lado não dá pra mandar isso. Acabou falando. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite e que noite, hein, Michele e Celso, hein? Que noite. Que noite. Olha, a nossa equipe já tá no Allianz Parque, a gente não tem tempo a perder, vai trazer tudo sobre o jogão de logo mais. Tem até quem é melhor entre os rivais. Quero só ver, hein? Claro que a gente vai falar também do empate que manteve o Santos em situação preocupante. E tem a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Já na Libertadores, o Fluminense foi eliminado, sofreu com ações lamentáveis ali no desembarque do time. Vocês vão ver tudo aqui, Felipe Melo cobrado, encarou a torcida. Fiquem com a gente. Antes, olho nas dicas. Ai, meu Deus, que clima é esse, pessoal? É dia de Palmeiras e Corinthians. Deveria ser feriado, inclusive. Mais rápido do que o Rony e o William. Vamos para o nosso primeiro chamado no Allianz Parque. Boa noite, Alexandre Silvestre. Vai ter casa cheia aí hoje? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Um abraço para todo mundo. Clima quente em todos os sentidos. 29 graus de temperatura aqui no Allianz Parque. E o bicho vai pegar porque é derby, Michele. São aguardadas 40 mil pessoas para encherem a Casa Palestrina. O jogo vale e vale muito, principalmente pela tradição. Mas tem um quesito aí no campeonato que está em jogo também. Se o Palmeiras empatar, já garante com uma rodada de antecedência a melhor campanha da fase inicial do Paulistão. E do lado de fora do Allianz Parque, como é que estão as coisas por aí? Na Rua Palestra Itália, Thiago Salazar. Fala, Silvestre, por aqui não, boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. Aqui, aquele climinha de derby, sabe, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de tensão, mas o palmeirense tá otimista. Dá uma olhada aqui, ó. Tem gente querendo o Abel Ferreira para presidente. Torcida tá chegando, tô aqui na Rua Palestra Itália, a rua do Allianz Parque. Daqui a pouquinho Palmeiras e Corinthians. E do lado do Corinthians, uma vitória é fundamental para ser líder, para terminar a primeira fase na frente do Palmeiras. E aí, quem sabe, num eventual final decidir lá em Itaquera, o Corinthians precisa dos 3 pontos aqui no Allianz Parque. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais do Corinthians, do lado do Corinthians, sobre esse derby daqui, Michele. Do lado do Corinthians, do lado da polícia, tá certo, Salazar. É essa emoção, né? A gente tá nessa emoção e nessa expectativa. E é claro que a nossa enquete do dia é sobre esse jogão de daqui a pouco. Qual vai ser o resultado do clássico entre Palmeiras e Corinthians? Vitória do Palmeiras? Empate? Vitória do Corinthians? É vitória do Palmeiras ou vitória do Corinthians? Ou empate. Celso Cardoso. Jogo rápido. Diretor que falou. Complicado, hein? Ai, volta no empate, pelo amor de Deus. Não, pior que é meu palpite mesmo. Empate? É o meu palpite mesmo. Ele já fica em cima do muro. Você ainda deu a deixa? É melhor assim, não, assim. eu vou no empate porque não dá para você cravar um nem outro. O momento do Corinthians vem de vitória sobre a Ponte, avassalador. O Palmeiras vive o melhor momento sob o comando do Abel Ferreira. Enfim, não dá, sinceramente não dá. Osmar Garrafa? Daqui a pouco a gente vai fazer uma avaliação do jogo, né? Mas para responder a enquete, Palmeiras. Palmeiras é favorito, tem um time mais ajustado. Joga o Corinthians em casa. Joga em casa, ao lado da torcida.
Palmeiras é favorito. Vai ganhar? Não sei, mas no palpite eu fico com o Palmeiras. Mas daqui a pouco a gente vai dar outras possibilidades aqui no comentário. Por exemplo, eu já fiz o meu quem é melhor. Ah, e vai fazer daqui a pouco. Eu sei, mas o meu não tem a ver com o de vocês. Não significa que vai dar certo. O meu deu Palmeiras. Você sozinho não quer Eu melhor sozinho. lá. Ele com ele mesmo. É assim. Você tem um Gazeta Esportiva na sua casa e não avisou a gente? Não, Gente, deixa eu só falar uma coisa. Onde Tá passa bom. o jogo hoje? YouTube. Só no YouTube? Ai, De gente. graça, hein, galera? Pode entrar lá, é de graça, hein? Então, Vai dar depois mais você de fala 2 onde, milhões. mas aonde no YouTube? Depois No você YouTube fala. lá, põe Corinthians Palmeiras ao Corinthians. vivo, você vai ver. É fácil de achar, então tá bom. Dá pra Então, esperar hoje na a gente assiste no televisão. YouTube. Oh, meu Deus, como eu queria ver na televisão. Olha, o Fluminense foi eliminado ontem da Copa Libertadores. Vocês viram o que aconteceu? Com a derrota nos pênaltis por 4-1 pro Olímpia, no Paraguai. No desembarque da delegação tricolor no Rio de Janeiro, cenas lamentáveis foram registradas. Vamos conferir. Matheus Nascimento, os caras negaram, parceiro. Vai vender o... Mete a porrada! Isso! Ô, rapaz, segurança! E aí, merecida Olha, essa cobrança? Não, assim, em primeiro lugar, nem cogita essa história de merecida cobrança. Isso não pode mais acontecer. Não, violência não, mas a Não torcida pode, cobrar a não, eliminação. cobrar, vai no estádio, vai, não tem que... Engraçado, porque o país, quase que eu falo um palavrão, e as pessoas acomodadas, não estão nem aí, eu falo isso Por já há isso que muitos tá na anos. situação que tá. Agora, clube de futebol perdeu, vai todo mundo se mobiliza, vai para o aeroporto, vai para isso, não pode mais acontecer. Mas vai Só que assim, não adianta mais só cobrar das autoridades, porque não tem jeito, o Ministério Público, segurança, né? Cadê a segurança do aeroporto? Não existe, sabe? Então não adianta mais. O que precisa é o Abel e todos os técnicos, ou a maioria dos técnicos do futebol brasileiro, os jogadores, no caso Felipe Melo, que foi lá intimidado, como tantos outros, e os demais assumirem a bronca e fazer o seguinte, ó, se isso se repetir, não tem mais jogo. Você para o campeonato. Não dá para você ficar apenas assistindo isso como algo normal, sabe? Você acaba normalizando uma situação que não é. Não dá para admitir esse tipo de comportamento. Essas são apenas, alguns trechos do que aconteceu lá no aeroporto. O clima ficou muito quente, Felipe Melo foi encurralado pelos torcedores, o Abel chegou a ficar discutindo tática com os torcedores que falaram, pô, eu trabalho. Então é o seguinte, eu fico imaginando, você vai viajar para Fortaleza, se alguém te agredir, esse alguém é preso, mas para o futebol, essa prática não é válida. Porque você tem É um universo paralelo. Por que não fez um desembarque também por outro Você tem, local? mas, Michele, você tem a identificação de todo mundo, é agressão. Esses caras têm que ir pra cadeia. Mas quando se trata de futebol, foi pelo futebol. Teve agressão no aeroporto? Foi pelo futebol, pode. Então, tá errado, tá jogou tudo mal? errado. Jogou. Tinha tudo pra se classificar Jogou e pipocou, mal. né? Então, é isso. Olha, o Santos ficou no empate com a Ferroviária ontem e segue em situação delicada no Paulistão. Dá uma olhada como foi. Rodada atrasada do Paulistão com chuva de gols e um jogaço na Fonte Luminosa. Dá uma olhada na defesa do João Paulo logo no primeiro minuto de partida. Com os dois times de olho nos 3 pontos, não demorou muito pro gol sair. Lucas Barbosa se livrou da marcação e mandou a bola pra rede. O problema é que ele estava impedido. Gol anulado. E não é que 4 minutinhos depois rolou mais um gol anulado do Peixe. Marcos Leonardo mandou pra rede, mas a arbitragem marcou falta do camisa 9 na origem do lance. Aos 27 minutos, o time da Baixada finalmente conseguiu abrir o placar. Lucas Braga chutou na saída de Saulo e balançou a rede. 1-0. A Ferroviária não demorou para responder. João Lucas cruzou e Igor de cabeça empatou. Depois, Thomas arriscou da entrada da área e mandou no canto de João Paulo. Ferrinha na frente, 2-1. Na sequência, Marcos Leonardo foi lá e deixou tudo igual mais uma vez. No segundo tempo, os dois times continuaram em busca da vitória.
O Léo Batistão cabeceou direto pro gol, só que mais uma vez a arbitragem marcou o impedimento. Aos 44, o juiz marcou mão de Kaique dentro da área. Pênalti para a Ferroviária. Bruno Mezenga bateu colocado e viu João Paulo cair para o lado errado. 3-2. 2 minutinhos depois e o Léo Batistão mandou para a rede. Final, Ferroviária 3, Santos também 3. Vamos entender melhor a situação do Peixe com o Guilherme Camarda, que está na nossa redação de esportes. Boa noite, Gui. O Santos chega à última rodada com problemas, né? Exatamente. Boa noite, Mi. Boa noite a todo o pessoal de casa. Tem chance ainda de rebaixamento, né? Numa partida desastrosa defensivamente do Santos. E o Bustos, na coletiva de imprensa, não poupou e criticou bastante. Dá uma olhada. Y la realidad es que no estoy feliz porque queríamos ganar el partido para llegar mejor a la última fecha. Venimos arrastrando un torneo que no ha sido del agrado seguramente de nuestra torcida, de nuestra dirigencia, de los chicos mismos, no están contentos con lo que hemos hecho en el torneo, pero creo que hoy hemos mejorado mucho el funcionamiento, es el camino, tenemos que ser más duros en defensa para no recibir goles. Tenemos que seguir trabajando en ofensiva para las que creamos que hoy fueron muchísimas o muchas, convirtamos y no tengamos que llegar a tener que empatar en la última jugada o previo, ¿no? Me parece que el equipo sí jugó mejor, sí vamos mejorando, pero obviamente no me gusta que no hayan hecho gol en todos los partidos, así que tenemos que trabajar eso mejor, más en lo táctico, en todas las áreas. Pero feliz no estoy convencido de que vamos mejorando, pero feliz no estoy. É isso aí. Tem mais notícia ruim, infelizmente, porque foi constatada uma lesão na coxa do Ângelo, um dos maiores destaques dessa equipe do Santos. E ele está fora do jogo decisivo do final de semana contra o Água Santa. Bom, vamos falar agora de reforço. Byron Castilho, jogador pedido pelo Bustos, né? Lateral direito, também joga de ponta direita. O Santos já fez uma oferta que já foi negada. Queria comprar 50% do jogador do Barcelona de Guayaquil, só que o Barcelona quer vendê-lo pelo menos 70% e ele pede mais ou menos 3,5 milhões de dólares. E parece que não vai ceder, não. O Santos não desistiu do negócio, mas vai ser bem complicado trazê-lo para Vila Belmiro, viu, Mi? Beleza, Guilherme. Bom, situação do Santos. Ela é dramática. Agora vai ter um jogo. Contra o Água Santa. Tem que ganhar. Não, um empate. Um empate basta para o Santos. Um empate basta. Uma vitória pode até dar a classificação. A questão é o Santos entrar de novo numa última rodada de Campeonato Paulista, né? Pendurado e ameaçado pelo rebaixamento. Aquela história. Você fica ali flertando, uma hora ela te dá um agarrão, te dá uma chave e casa. Mas se rebaixar vai ser com extrema justiça, porque você tem a vantagem do empate em casa contra o Água Santa. Se você não vence, né? Se você perde o jogo e é rebaixado, aí não tem o que falar. O São Paulo espantou qualquer chance de zebra, garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Se liga na tela. O São Paulo veio para o jogo em busca do único título que ainda falta em sua galeria, o da Copa do Brasil. Para enfrentar o desconhecido Manaus, Rogério colocou em campo uma equipe alternativa, deixando alguns titulares no banco. Com menos de 5 minutos de partida, o tricolor criou logo 2 oportunidades com o Nicão. A equipe manauara estava toda recuada. Melhor para o São Paulo, que pressionava. Nesse lance, por pouco o Éder não abriu o placar. Chegou um pouquinho atrasado. Só depois dos primeiros 25 minutos que a equipe amazonense foi ao ataque. Thiaguinho tentou por 2 vezes, mas sem sucesso. O São Paulo era superior. Veja nesse lance o bombardeio tricolor no gol de Pedro. Nestor, Nicão e Reinaldo fuzilaram, mas a bola não entrou. Só que aos 35,
Éder, livre dentro da área, marcou. São Paulo, 1-0. 7 minutos depois, Diego Costa de cabeça ampliou, 2-0. Após os gols, uma rápida queda de energia e fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, Jandrei literalmente resolveu jogar, mas não com as mãos, e sim com os pés. Em desvantagem no placar, o Manaus tentava algo no contra-ataque, mas sem muita eficiência. Já o tricolor estava com sede de gol. Nesse lance, Patrick mandou para o fundo da rede. Só que o árbitro deu falta em Pedro. Na sequência, jogada de Rigoni que Luciano mandou para fora. A última chance São Paulina foi nessa cobrança de falta. Rigoni caprichou, mas a bola explodiu no travessão. No final, São Paulo classificado 2, Manaus eliminado 0. Com classificação garantida, o São Paulo fica aguardando o sorteio para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição. E vale lembrar que o tricolor está mesmo priorizando a Copa do Brasil. Afinal, este é o único título que ainda lhe falta na galeria. A equipe impôs um ritmo forte, teve a posse de bola durante todo o tempo, sabia que ia enfrentar uma equipe em linha baixa, mas conseguiu alargar bem o campo, o lado esquerdo com o Marquinhos no começo, bem aberto, o Reinaldo fazendo ultrapassagens, do lado de lá, Nicão fazendo um jogo, né, com algumas trocas com o Éder, enfim, com o Colorado, que a gente tentou fazer uma experiência com o Colorado um pouquinho mais para o lado direito, e depois com as trocas, eu acho que o time foi bem no primeiro tempo, acho que teve bom preparo físico, apertou o máximo que pôde e conseguiu os 2-0. E agora tentar recondicionar fisicamente esses jogadores que ficaram muito tempo parados. Esse é o nosso principal objetivo para que a gente tenha um número grande, um leque grande de opções para esse jogo do Botafogo, logo em seguida São Bernardo, e Deus queira que a gente possa aí conseguir estar numa semifinal. O José Paes chega da nossa redação de esportes com mais informações do Tricolor. Boa noite, Zé. Imagino que o clima tenha ficado bem tranquilo depois do jogo de ontem, né? É isso, Mi, tudo em paz com você, tudo em paz com todo mundo aí. Clima tranquilaço lá no São Paulo. São Paulo é líder do seu grupo, classificadíssimo para a próxima fase da Copa do Brasil, classificadíssimo para a próxima fase do Paulistão também. E ontem lá no Morumbi, depois que o jogo já estava ali decidido, tranquilo, São Paulo 2-0, gol do Éder, gol do Diego Costa. Aí o Rogério Ceni resolveu dar uma mudadinha, colocou o Luan no jogo, colocou o Patrick. O Luan não atuava há 5 meses, o Patrick não atuava por 45 minutos desde janeiro, então ele resolveu rodar mais um pouquinho ainda esse elenco do São Paulo. E aí foi questionado na entrevista coletiva sobre o famoso rodízio que vem fazendo aí o técnico Rogério Ceni, ficou até um pouquinho bravo na hora de responder, vocês vão ver daqui a pouco, e aproveitou para emendar também sobre essa última rodada do Paulistão. São Paulo que joga contra o Botafogo, o Corinthians joga contra o Novo Horizontino, pode ter um São Paulo e Corinthians aí numa eventual semifinal. O Rogério tá bravo com a Federação Paulista de Futebol, já prevendo uma semifinal com o Corinthians, Michele. Roda aí. O rodízio não vai terminar e todos, para mim, são titulares quando entram em campo. Tento deixar eles na expectativa de jogar, ou seja, se dedicam até o último treino para saber, porque o último treino define muito de quem entra em campo. Então é uma metodologia que a gente adotou para esse ano, porque também tem os prédios todos à volta que filmam tudo que você faz. Então a gente tenta mesclar, fazer a mesma função para 2 jogadores e para que não seja tão fácil para o adversário saber a maneira que nós jogaremos, ou até o sistema, acho que é um pouco mais fácil de pensar, mas os atletas que farão as funções ficam um pouco mais difícil. Hoje é quarta, nós jogamos domingo, né? Antes de domingo nós jogamos quinta, nós jogaremos sábado, inclusive antes do jogo do Corinthians, que isso é um erro da federação colocar o nosso jogo no sábado e o jogo de um possível adversário nosso, até com mando de campo, no dia seguinte. É um erro grave. Mas jogaremos sábado e jogaremos terça, ou seja, a cada 3 dias um jogo. Como é que você vai ter um time titular?
Tá aí, então, a palavra do Rogério Ceni, técnico do São Paulo. Só para a gente encerrar o tricolaço do Morumbi hoje aqui no Gazeta Esportiva, nessa mesma coletiva o Rogério disse que o Sara, que está com uma entorse no tornozelo, deve ficar de fora mesmo dessa partida diante do São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, partida que deve acontecer na próxima terça-feira, viu, Michele? Beijão para todo mundo. Legal, Zé, muito bom. Eu conheço uns caras que ficam do apartamento olhando o treino do São Paulo. É muito próximo. Mas enfim, daqui a pouco vão falar que o cara tem que mudar também, né? Mas falando, ué, quem mandou? Faz uma cobertura, sério, assim, ué. Tá no direito. Falando em cultura, você falou, né? Cultura? Não, tudo bem. Então eu vou falar de cultura. É uma cultura brasileira que você tem do 1 ao 11 definida. Então na hora as pessoas começaram a repensar um pouquinho, sabe? Um time com 14, 15 titulares. Ele tem essa metodologia, pelo menos está funcionando até agora. Na Europa é assim, é comum, e o Rogério também. Então, de 1 a 11 cravado, você pode alterar de acordo com as circunstâncias. Se for para deixar todo mundo motivado, acho que vale a pena. Eu acho que isso faz parte do jogo, só que a gente não está muito acostumado. A gente tem que saber o de cor do goleiro ao ponta esquerda. Hoje nem existe mais o ponta esquerda, né? Eventualmente tem time que joga com 2 atacantes enfiados. Enfim, está na hora de mudar um pouquinho. Agora sobre o jogo de ontem. Mérito do São Paulo ou o adversário era muito ruim? Foi um jogo de ataque contra a defesa e prevaleceu a maior qualidade do São Paulo. Não, ontem o São Paulo cumpriu o seu papel, fez lição de casa e se classificou. São Paulo e Manaus não dá para falar mais que isso não, Michele. É isso. Bom, a gente volta para o Allianz Parque com o Thiago Salazar. Salazar, já dá para saber a escalação do Corinthians para o derby? Dá sim, Michele, já dá pra gente ter uma previsão. A escalação oficial vai sair daqui a pouquinho, logo, daqui a meia uma hora vai sair a escalação oficial. A gente já tem uma boa base. Vamos lá dar uma olhada aqui no tabuleiro, vamos colocar a arte aí na tela. O Corinthians deve entrar em campo aqui no derby com Cássio no gol, aquela linha de defesa já famosa montada por Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton. O Fábio Santos está de volta, mas fica no banco de reservas. E ali a dúvida, grande dúvida, do Queiroz ou do Cantillo, quem vai para o jogo não sabemos. Esse mistério que vai ser revelado daqui a pouco. Mais para frente vem o Renato Augusto e o Paulinho e o trio ofensivo montado por William, Roger Guedes e Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito na ponta direita foi bem contra a ponte, ganhou a vaga do Giuliano. Dos desfalques, o Corinthians não vai ter o Bruno Melo, chegou agora, lateral esquerdo, que também pode fazer a zaga, e também não terá o Jô. E aí sim um desfalque importante, ou seja, sem o Jô, o Corinthians não tem uma opção de um centroavante nato, né? Vai jogar ali com o Roger Guedes fazendo a função. Quem sabe um outro jogador pode acabar aparecendo como o Paulinho, mas o Vitor Pereira não terá um centroavante nato, já que o Júnior Moraes contratado ainda não está inscrito, o Jô está machucado, sim, uma lesão na coxa e está fora do jogo então, Michele. Agora eu vou chamar aqui um VT, uma sonora do Renato Augusto, falando sobre qual é a postura que o Corinthians deve ter no derby. Para muita gente, uma surpresa para o Renato Augusto, nenhum problema em ir para cima do Palmeiras. Vamos ouvir. E todo mundo que faz isso corre risco. Não, é impossível você passar um jogo agredindo o adversário sem dar a possibilidade de um contra-ataque. Mas isso não é com a gente, é qualquer time do mundo. Você vai pegar o Paris, quando ele agride, ele toma um contra-ataque. Você vai pegar até o Manchester City toma contra-ataque. E aí o cara fala, eu prefiro jogar fechado e sair no contra-ataque. Tá errado? Não. É a opção dele. Não, eu prefiro agredir e jogar lá na frente. Tá errado? Não. Então, eu acho que o importante é você ter uma mentalidade de jogo, conseguir passar isso para o seu time comprar a ideia e fazer no campo, e fazer bem. Agora, te garantir que não vai ter um contra-ataque? Claro que vai ter. Ele tá bravo? Não. Eu acho que ele está sendo só assertivo. Ele está defendendo um esquema que ele se identifica, que ele gosta, e essa proposta do Corinthians de jogar atacando dentro e fora de casa, que não é algo novo. Você lembra do Luxemburgo? Lá nos anos 90 ainda. Era uma maravilha você ver os times que ele dirigia, isso vale para Palmeiras, vale para Corinthians, vale para Santos, jogando para frente, fora, como se estivesse em casa. Eu acho que é bom para o futebol isso. E o contra-ataque, o risco existe, cara. Você se lembra que eu criticava muito o Sampaoli naquele futebol kamikaze. O Vitor Pereira chegou agora, a gente ainda não conhece, estamos avaliando, né, aqui, ele trabalhando no futebol brasileiro, para a gente ter uma ideia do que ele faz. Uma coisa é você ser ofensivo, outra coisa é você ser maluco. Não é? E você dá
contra-ataque para um time acertado, azeitado para o time do Abel, é um grande risco que o Corinthians corre hoje. Então o Corinthians está tentando fazer uma proposta ofensiva, né? Essa é a proposta dele e a gente tem que respeitar, como tem que respeitar a proposta do Abel, que é uma proposta assim de retranco. O Abel pode ter ironizado lá na coletiva, mas ele é retranqueiro e o problema é dele, tem dado certo. Eu entendo que ele pode soltar mais esse time, mas ele, com um time muito forte na marcação, tem obtido êxito. Então hoje, o Vitor Pereira está sendo muito corajoso se ele realmente fizer o que ele está prometendo, Celso. Ir para cima do Palmeiras. Mesmo com toda a qualidade que ele tem lá na frente, o William, Roger Guedes, Renato Augusto. Então, o jogo fica numa... Eu só espero que ele não seja um Sampaoli, que vai com tudo pro ataque que nem vaca louca. Aí a casa vai cair. Eu acho que não é uma questão de ser corajoso. Vaca louca é ótimo. Eu acho que é uma ideia de jogo que você tem marcação, só que a marcação é lá em cima. Isso, tá tudo bem. Tem que roubar a bola lá em cima. Mas você precisa de tempo, Celso. Se perder a bola. Ô, Celso, para essa marcação você precisa ter um entrosamento. Ele tá tentando dar esse entrosamento. Então, mas se você não fizer, você só vai adiar, só vai procrastinar. Então eu acho que vale contra Palmeiras, vale contra Vai Ponte fazer justo Preta, no Palmeiras e Corinthians? Não. Gente, porque se toma um cacete de 4-0, o português vai sair bomba. Você vai ver rede social, velho. velho. Mas é assim o português amanhã. O português pode sair nocauteado, hein? É que me parece muito lógico que se você treina uma coisa, você tem que executar essa coisa. Ok, mas você não pode ter Celso, medinho. Essa ideia não de pode ter medinho. Eu não posso mudar. É o melhor time do Brasil. Você viu que ele respondeu no jogo da Ponte Preta? Eu tenho uma proposta de jogo e tem que ser sempre assim. Exato. Ó, você quando vai à igreja, você não vai de bermuda e camiseta regata, meu filho. É você vai com uma roupa mais comportada. Então essa história, não, eu não me comporto como adversário. Você tem que olhar o que você está fazendo. Você vai na igreja lá de boné, camiseta, chinelão. O estilo de acordo com o adversário. Exatamente. Começou a fazer isso, né? Agora... Time de futebol que você admira, vai pra cima. Aí vai tomar um pau. Você vai ver. Melhor você tomar, Cuidado, melhor você tomar uma paulada jogando Palmeiras não é a Ponte Preta, que... hein? Palmeiras não é a Ponte Preta. O Corinthians deu 3 contra-ataques pra Ponte, que se é o Palmeiras, com o Rony, com o Dudu, é caixa. Eu acho que... Rafael Veiga. Eu acho que retranca é só pra time limitado. Só pra poder me defender. Eu concordo, essa parte eu concordo com você. Né? Concordo. Eu reclamo que o português pode jogar mais. Mas ele quer jogar assim e ele é o técnico. Então por isso eu te chamo retranqueiro, Abel. Você é retranqueiro, mas sorte sua, tá dando certo, tudo bem. Bom, agora vamos pro lado de dentro do estádio. Diz aí pra gente a escalação do Palmeiras, Silvestre. A provável escalação do Palmeiras, especulando aqui, acredito que o Abel vai colocar em campo a força máxima disponível. Dos titulares, em tese, só o Luan, zagueiro que está machucado ainda na fase de transição, não joga. O Patrick de Paula, que poderia pintar no banco de reservas, já recuperado de um problema no tornozelo, não foi relacionado porque está negociando com o Botafogo, a coisa está bem encaminhada, é possível que o Patrick de Paula nas próximas horas seja jogador da Estrela Solitária. Então vamos lá, o provável Palmeiras, eu aposto nesse time aqui, tá bom? O Everton no gol, coloca o campinho na tela aí, meu querido Fini, o Everton no gol, linha de 4 na defesa com o Marcos Rocha na direita, voltando ao time, ele que começou no banco diante do Santos. O Gustavo Gomes, xerifão paraguaio, ao lado do Murilo na vaga do Luan, e o Piquerez, que também foi reserva contra o Santos, voltando a tomar conta da posição dele. No meio de campo, outro que volta e que foi poupado para valer porque sequer no banco esteve contra o Peixe, o Danilo, junto com o Zé Rafael, o Rafael Veiga, e aí a gente pode imaginar o Gustavo Scarpa jogando na esquerda, Dudu e Rony na frente. Mas eu não descartaria a saída do Scarpa e a entrada, por exemplo, do Jailson. Aí o Abel seria um pouco mais conservador, fecharia um pouco mais a casinha, colocaria mais um volante no meio de campo para desespero de Alberto Helena Júnior. Outra possibilidade, ele partir para dentro do Corinthians, não jogar com o Scarpa e jogar com o Veron na ponta ou o Wesley. Aí ele abriria 2 pontas, opa, deu uma piscadinha aqui, aí o Abel jogaria com 2 pontas e o Rony enfiado, Michele. Muito bem, Alexandre Silvestre, é um timaço. O Corinthians também tem um timaço, mas é difícil. Não mexeria, viu, Celso, nessa possibilidade que o Silvestre falou, de colocar também o Verão aberto. Você tem o Dudu e você tem o Rony. São os caras velozes para pegar esse Corinthians desprevenido. Acho que é por aí. Garrafa, acho que a gente está numa expectativa muito grande do Palmeiras jogar de maneira reativa para contratar o Corinthians. Mas, sinceramente, não vou ficar nem um pouco surpreso se o Palmeiras surpreender. Eu não ficaria surpreso, mas seria uma surpresa para muita gente.
de fazer como fez com o São Paulo. Começar um começo de jogo em cima, jogando, empurrando o Corinthians para trás sem deixar respirar. Eu acho que vai ser assim. Mas aí, não, eu não sei. Que aí não. ele ganha a torcida. Mas ganha a torcida, Vai mas pra cima. Aí todo comentário que eu fiz inverte do outro lado. Ele tem que respeitar o Corinthians também. Porque uma coisa é você Não, fez com o São Paulo no Morumbi. Mas com todo respeito, o ataque do São Paulo perto dos homens de frente da linha do Corinthians. Eu apostaria nessa blitz do Palmeiras esses 15 minutos iniciais. Estamos falando de Quem que vai marcar o William? William, Renato Augusto. O William, quando cai pelo lado esquerdo, você tem o Marcos Rocha. O William vai cair para cima do Marcos Rocha. Ele pode inverter, jogar depois o William pelo lado direito. Aí você tem outra opção. Enfim, uma coisa. Por isso que eu estou falando. O futebol é o equilíbrio que você tem que encontrar. O Abel ele encontrou o equilíbrio no sistema defensivo. Eu confesso que o português eu ainda não sei o que vai fazer o português corintiano. Eu tô curioso para ver as estratégias hoje. O português corintiano. Eu apostaria num Palmeiras como fez com o São Paulo. Ainda mais depois dessa polêmica. Seria muito legal. Sou retranqueiro, seria muito legal. Vai para cima, tenta fazer um gol e se fizer um gol aí depois seria muito legal. Eu acho que vai ser assim. Vamos ver. Acho que vai ser assim, Abelzinho. Vamos ver como é que vai ser. Ai, gente, queria tanto ir lá assistir esse jogo. Ai, queria muito. Põe o raio na tela, porque chegou a hora do quem é melhor. Alexandre Silvestre participará dessa votação, muito bem? E nós começamos o nosso quem é melhor. Vem pra tela daqui a pouco, Alexandre. Meu deu Palmeiras. Quem é melhor? O que é? No meu deu Palmeiras. Vamos ver Celso aqui. Cardoso, você pode respeitar e fazer o quem é melhor do programa Gazeta Esportiva? Sim, senhora. Então vamos lá, goleiro, Tá bom, o Everton ou Cássio Celso Cardoso? Difícil, o Everton. hein? Por quê? O momento dele é melhor, goleiro de seleção brasileira. Melhor goleiro do Brasil pra mim, o Everton. Alexandre Silvestre, o Everton ou o Cássio? Parada dura, o Cássio já foi melhor que o Everton, mas nesse momento o Everton é melhor que o Cássio. Muito bem, então ponto pro Palmeiras. Difícil isso daí, hein? Difícil. Olha, lateral direito, Marcos Rocha ou Fagner? Celso Cardoso. Fagner. Garrafa. Cresceu o futebol do Marcos Rocha pelo sistema do Abel, sistema defensivo. O melhor lateral do Brasil é Fagner do Corinthians. Silvestre. Fagner do Corinthians. Pro Fagner. Muito bem, ponto pro Corinthians, 1-1. Tá empatado, hein? Zagueiro, do lado direito, Gustavo Gomes ou João Vitor? Celso. Gomes. Garrafa. Azar do João Vitor ter que disputar com o Gomes. Vai perder, porque dá Gomes. Gomes e o Silvestre? É esse raciocínio aí mesmo, Michele. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Não tem o que falar. 2-1 pro Palmeiras, certo? Zagueiro, lado esquerdo, Murilo ou Gil? Gil. Gil. Tranquilamente Gil. Gil também, Silvestre? Gil. Esse que é melhor, tá muito equilibrado. 2-2, Palmeiras e Corinthians. Lateral esquerdo, Piquerez ou Lucas Piton, Celso? Piquerez e você, Garrafa? Aí é um equilíbrio, mas um equilíbrio que não me anima. Nenhum dos dois assim me chama muita atenção. Mas ficou um Piton. Piton, opa, o Silvestre desempata. Piquerez ou Piton, Silvestre? Pensando mais pelo posicionamento, pelo sistema defensivo, Piquerez. Piguei, então ponto pro Palmeiras, 3-2 pro Palmeiras. Continuando o nosso quem é melhor. Meio campo, volante, Danilo ou Duqueiroz, Celso Cardoso? Danilo. Danilo, por que, Celso? Porque o Du tá começando agora e o Danilo já é uma realidade. Tá fazendo hora extra aqui no Palmeiras. Vambora, logo. Danilo já comeu mais arroz e feijão do que o Duqueiroz, Danilo. E aí, Silvestre, confirma? Danilo muito acima da média. 4 para o Palmeiras, 2 para o Corinthians. Seguimos aqui no nosso meio-campo, volante. E esse é bom, hein? Zé Rafael ou Paulinho, Celso? Zé Rafael vive talvez o melhor momento dele no Palmeiras, mas o Paulinho é melhor. Paulinho. Zé Rafael é o patinho feio desse bom time do Palmeiras, mas tem sido extremamente útil. Coitadinho. Porque ele foi muito criticado e tem jogado muita bola. É isso que eu estou. Patinho feio, não falam dele, mas mas ele é peça importante. Eu tô elogiando ele é peça importante. Não é tão badalado, mas é peça importante. Vai votar nele? Mas eu vou votar no Paulinho. Elogio pra justificar, mas Paulinho é melhor. Ô, Silvestre, e você? Zé Rafael ou Paulinho? Assino embaixo das palavras de Garrafa, o Paulinho, apesar do Zé estar muito bem no Palmeiras, é importante, o Paulinho decide mais jogo, Michele. Paulinho. Ponto pro Corinthians, 4-3. 4-3 no nosso que é melhor, já tava empatando de novo. Muito bem, agora, meio campo. Rafael Veiga
Rafael Veiga ou Renato Augusto? Eu vou votar no Rafael Veiga. E você, Celso Cardoso? Não deviam estar os dois ali. Rafael Veiga. Putz, eu queria votar nos dois, mas eu vou votar no Rafael Veiga. Assim... Pensa bem, Celso Cardoso. É complicado, mas eu tenho que escolher um. Não. Se não fosse, o senhor não Claro estaria que vai aqui. ter Eu vou... Assim, Renato Augusto. Rafael Veiga, 1-1. Como os dois vivem grande momento, aí eu vou pela técnica. Eu entendo que o Renato Augusto é o jogador mais completo do que o Veiga. Renato Augusto. Renato Augusto, 2-1. Silvestre, Rafael Veiga ou Renato Augusto? Eu queria os dois no meu time, Michele. Voto no Rafael Veiga. Empatou! Fini desempata. bom, você queria ser Fini, você. Rafael Veiga ou Renato Augusto, nosso diretor, vai desempatar. Rafael Veiga! Que isso? Ponto pro Rafael Veiga! Descaradamente É palmeirense. assunto de família. 5-3. Eu adoro o Renato Augusto, tá, gente? Mas Rafael Veiga, meu filho ama ele. O que eu vou fazer? 5-3 pro Palmeiras. Agora, próximo, até me desconcertei. Ela virou Tatá, ela incorpora a Tatá, A assim. Tatá, você sabe quem é. Ataque ponta direita, Dudu ou Mosquito? Dudu. Garrafa. Mosquito, olha, é o patinho feio do Corinthians. É isso aí. É o patinho feio do Ai, gente, Corinthians. não fala isso. Imagina a mãe da pessoa Mas assistindo. entenda, É o Michele, menos badalado, É o menos nesse badalado, sentido. mas é muito eficiente. É isso aí. Mas só que ele tá pegando a fera Dudu. Aí não tem como, né? Pode ser o cara do jogo hoje, hein? Se o português corintiano for pra dentro, o Dudu vai deixar dele. Dudu Tem português ou... corintiano e português palmeirense. Fala né? assim agora. Ai, tá difícil. Dudu ou o Mosquito, Silver? Eu tiro o chapéu para Dudu. Aê, o ponto já foi computado. Aí, 6-3. Agora o Palmeiras abre vantagem, 3 pontos à frente do Corinthians. Continuando no ataque ponta esquerda. Scarpa ou William? Gosto demais do Scarpa, mas não tem comparação. William. E aí, Garrafa? E legal ver quem é melhor com jogadores desse nível. Nossa, isso aí. quem é melhor, a gente, olha só, né? A responsa, o tamanho do jogo de hoje. Scarpa é um baita jogador. Ó, tinha que estar na TV esse jogo, Não é? gente. Mas o William é o William, papai. Tem jeito. William, dois pro William e você, Silvestre? Eu queria fazer uma menção honrosa pro Scarpa, que tá jogando muito bem. É um dos poucos jogadores do Brasil que chuta de longe no gol. Mas o William é melhor que ele. Vamos ver em campo, então. 6-4 pro Palmeiras. E continuando, o centroavante, Rony ou Roger Guedes? O seu telefone. Roger Guedes. Rony, e você, Garrafa? Roger Guedes é mais jogador que o Rony. É isso aí. Mas O momento? Mas o momento, o Rony pode inclusive melhorar o seu momento hoje. Porque se o português do Corinthians abrir como vai abrir, o Rony, que é malucão, vai pra dentro. Vai voando, né, Rony? Toca, Rony. Um teu e um do Veiga hoje. Vai, ô... Olha, ela tá demais, hein? E do Corinthians, um do Mosquito. Vai, ô... Você deu 2-1 Palmeiras. 2 Palmeiras isso. pra você. Quanto tá esse negócio aqui? 6-4. Não, você votou em quem? No Rony? Não, eu votei no... Tá empatado. Eu votei no Roger Guedes. Você votou no Roger Guedes, ele votou no Rony. Desempata, Silver. Ó, o Roger Guedes tecnicamente é melhor, mas eu prefiro o Rony. Entrega muito mais pro time com mais regularidade. Ponto pro Palmeiras, 7-4. E agora, técnico? Aí não dá, né? É o Abel Ferreira ou é o Vitor Pereira? É muito parecido esses nomes aí. Seu Celso, não dá pra falar. Sim, mas aí eu tenho que... Você não tem nem o que pensar. Não, eu posso olhar a carreira dos dois. Eu Não, posso é o olhar a momento, carreira dos Celso. dois. Que carreira, Celso? O momento faz ele... 2 semanas, então tá, não dá pra você, porque 2 jogos não dá pra você avaliar. Eu tenho que avaliar o contexto da carreira. Contexto da carreira e ideias de jogo. Eu me afino mais com o Vitor Pereira. Olha só, ele realmente não gosta do Abel. Não tem nada, eu não gosto do estilo que emprega o Abel. Eu voto no Abel. Não misture as coisas. Eu votei no Abel. Você votou no Vitor. Calma. Deixa eu só falar uma coisa. Não misture a estilo. obra com a pessoa. Mas não eu é tenho que- nada contra o Abel. Eu não gosto do estilo retrancado dele. não Eu gosto. acho ele bonitão. Voto no Abel, voto no Vitor e seu voto, Garrafa. Eu ainda não consegui ver o estilo de jogo do Vitor Pereira, Então. eu gosto mais, então eu vou ficar com o Abel. Eu também não vi o estilo, tá? Chegou agora. E você, Silvestre? Peraí, Abel, Vitor e você, Silvestre? Abel Ferreira, o estrategista. 8-4 pro Palmeiras. Então, nosso Palmeiras ganhou aqui no nosso Quem é Melhor, mas
isso não significa nada, né, gente? Retrata o jogo, Michele. Retrata, o Palmeiras tem talvez não uma diferença de 8-4, mas... No meu sozinho aqui tinha dado Palmeiras 6-5. Tá vendo como você Quer divulgar o programa dele, gente. O clássico de Não, hoje no vai meu reunir aqui, eu fiquei fazendo aqui, estrelas ó. dos dois lados no Allianz Parque, né? Fica de olho na reportagem do Zé Paz. Protagonista com P maiúsculo é coisa que nunca, jamais faltou no derby, né? Agora, candidato a protagonista no clássico de daqui a pouco é outra coisa que também não falta. Considerado por muitos aí como o melhor goleiro do Brasil, o Paredão Everton é o primeiro goleiro desde o Emerson Leão a fechar 4 temporadas seguidinhas sem sofrer gols por 20 jogos ou mais na história do Palmeiras. Tá sem estatística o Everton. Se lá atrás o Everton é o cara, lá na frente a dupla Dudu-Rafael Veiga é a famosa linha atacante de raça que faz a torcida alviverde cantar e vibrar em todo o jogo do Verdão. O Dudu, por exemplo, é o artilheiro do clube no século com 77 gols, além de ser o atleta com mais jogos, vitórias, gols e assistências na história do Allianz Parque, o palco do derby de hoje. Já o Veiga é o terceiro maior artilheiro desse mesmo Allianz Parque aí, ó, atrás apenas do William e do próprio Dudu. No lado corintiano, a trinca de meiuca formada por Renato Augusto, William e Paulinho é a grande esperança da Fiel para mais um resultado positivo em território rival. O Renato e o Paulinho já conquistaram 7 títulos pelo Timão, somando tudo que cada um ganhou pelo clube. Se sobram canecos pro duo Renato Paulo, o que sobra pro maestro William é categoria e identificação com o Corinthians. O roteiro tá escrito, mas final feliz hoje, só mesmo pra quem chamar o protagonismo pra si no Allianz Parque. É 8h30, hein, galera? Prepara o amendoim e o refrigerante. Ó, agora a gente volta a contato direto com o Thiago Salazar no Allianz Parque. Tá movimentado o mercado da bola do Corinthians, Salazar? Michele, vamos fazer uma pausinha aqui no derby, porque o Corinthians anunciou hoje a venda do Gabriel Pereira ao New York City dos Estados Unidos. O Corinthians não deu detalhes do negócio, mas eu consegui apurar informações e o que eu tenho é o seguinte: ele foi vendido por $5.500.000. O Corinthians ficou com 70% desse valor. Então, convertendo para a nossa moeda, a venda total gira em torno de 27 milhões de reais e o Corinthians vai ficar ali um pouquinho menos de 20 milhões de reais. Além disso, o Corinthians guarda 20% de mais-valia. O que significa isso? Numa futura venda do GP, se ele for vendido por mais do que os 5,5 milhões de dólares, o Corinthians terá 20% deste excedente, 20% do lucro. Além dele, quem está para chegar, além da saída do GP, quem está para chegar, o Maicon, a gente tem atualizado aqui as informações da negociação. A última atualização é a seguinte: o Corinthians fez a proposta, o Maicon já disse que quer, como eu informei aqui durante a semana, e o Panathinaikos, que estava negociando com o Shakhtar, não chegou a um acordo. Então o caminho aparentemente está livre e todo mundo só aguarda a resposta do Shakhtar. Só falta o sim do Shakhtar Donetsk para o Maicon ser reforço do Corinthians, tá certo? Mas antes de me despedir, eu quero deixar vocês com as imagens aqui da Rua Palestra Itália, porque o derby está chegando e o clima aqui está começando a esquentar, Sher. Beleza, Salazar. Acho que não dá pra gente ver as imagens porque travou tudo, né? Mas tudo bem. E aí, foi para os Estados Unidos, é isso, Celso Cardoso? Ele vai para o Grupo City, quer dizer, então pode Mas ser New um York trampolim. City que ele foi. Sim, mas que é o mesmo grupo do Manchester City. De repente então, de repente vai, né, se desenvolve bem, evolui bem, pode parar na Premier League. A possibilidade é essa, a leitura que o Celso fez é a única que consegue me convencer a saída dele, trocar o Corinthians pelo futebol norte-americano, mas
tendo essa possibilidade do City pelo grupo, aí acho que é legal para ele, né? Foi bom para ele e bom para o Corinthians também, né? Foi bom para todo mundo. Tudo bom para ambas as partes. É isso aí. Fechamos o nosso giro de repórteres no Allianz Parque com Alexandre Silvestre. Silver, traz pra gente, dá uma mostrada aí pra gente desse ambiente. Pede pro câmera dar uma mostrada, assim, uma pan, tipo um show de bola que você faz com o Garrafa. Mostra aí pra gente o ambiente, tá chovendo, não tá? Mostra as cores e traz as últimas informações do Verdão pra nós. Tá bom, Michele, a trilha sonora tá muito boa aqui no Allianz Parque. Tava rolando um Zig Marley agora para dar aquela relaxada, o filho do Bob Marley, pra torcida rasta do Verdão, um prato cheio. Portões foram abertos, vou mostrar para vocês aqui a curva onde ficam as torcidas organizadas do Palmeiras. O público vai chegando lentamente, foram vendidos aproximadamente 40 mil ingressos, o gramado que é sintético sendo molhado mesmo assim para ficar ainda mais rápido, até porque essa tecnologia, por mais que seja uma grama artificial, precisa também da umidade para deixar o jogo do jeito que os caras gostam hoje em dia, né? Muita velocidade. Olha lá o público já chegando também e se posicionando atrás do gol, o antigo gol das piscinas do Allianz Parque. Ali é uma delícia, hein, Michele? O cara fica de pezinho, bem perto do gol. Se for o Everton, fica dando aquela força. Se for o Cássio, coitado do Cássio, porque ele vai ouvir muito. E eu queria contar uma pitadinha histórica a respeito desse derby, Michele, que pela primeira vez em mais de um século de Palmeiras e Corinthians vai colocar frente a frente dois treinadores portugueses. E teve um encontro desses dois caras, do Abel e do Vitor Pereira, em 2011, foi a última vez que eles disputaram alguma coisa um contra o outro. O Abel, mais jovem que o Vitor, ainda era lateral direito, tinha 32 anos em 2011 e jogava no Benfica. Um clássico importantíssimo no estádio do Dragão. O Porto, dono da casa, para ser campeão. E o Porto, do auxiliar técnico do Vitor, do Vilas Boas, que era o Vitor Pereira, ganhou aquele jogo. O Abel machucou o joelho, rompeu os ligamentos, abandonou a carreira, virou treinador, atravessou o Atlântico para ser bicampeão da América e se reencontrar com o Vitor Pereira. É hoje à noite, às 8h30. Portugueses estão recolonizando o nosso futebol. Fala, Celso Cardoso. É um confronto interessante de um técnico que já tem um trabalho feito. É um trabalho que vitorioso, não se discute isso, né, vencedor. Apesar de algumas críticas em relação ao estilo de jogo em determinados momentos. O Vitor está chegando agora. Já começa, tem um São Paulo na estreia e o terceiro jogo é contra o Palmeiras. Ele ganhou, só né? Isso. Perdeu do São Paulo. Perdeu do São Paulo e você votou nele. Perdeu do São Paulo e você votou nele. Calma. Tudo bem, tá? Não dá pra entender esse homem. Calma. Por isso que o jogo de hoje é extremamente importante pro português corintiano, Celso. Toma um cacete do Palmeiras, talvez ele ainda não entenda. Ele falou, não, eu já sei a rivalidade, eu joguei Galatasaray e sei lá mais que Fenerbahçe e tal. É Corinthians e Palmeiras. Ele já... Assim, toma um cacete hoje. Perder pode até feia. Perder, mas perder feio, tipo, tomar um monte de gol. Eu acho até que o Abel segura o time. Só pra deixar claro, eu não tô contra você ter a proposta ofensiva. Todos nós queremos proposta ofensiva, eu até cobro que o Abel solte mais. O problema, o time dele, o problema é que o Vitor Pereira chegou agora e vai pegar um time muito ajustado. Eu entendo que ele tinha que fazer, sim, imagino que tenha feito algumas adaptações para observar os pontos fortes do Palmeiras, Celso, só isso. Não, eu acho que ele fez. Ele deve ter aprimorado justamente a questão da intensidade na marcação. Deve entrar com o Duqueiroz, que eu imagino que tem uma capacidade de marcação maior do que o Cantillo, embora o Cantillo tenha feito uma partida excepcional contra a Ponte Preta. Agora, sinceramente, eu tô apostando que o Abel vai pra cima. Timão é o e dá-lhe vai fazer igual ele fez com o São Paulo. Vai pra cima, feito um rolo compressor e tentar marcar o de cara. Eu pagava pra ver. Falar, quer jogar? Então vem, dá a bola pro Corinthians, manda vir. Não, eu mandava vir. Eu acho que ele vai... Aí quando vier, meu amigo, tem turbo de um lado, turbo do outro. Rolo compressor também. Espero que seja um jogo bem aberto, com muitos gols pra gente poder falar bastante. Divertir bastante. Gente, é jogão, com os dois melhores times do Brasil e ponto final. Hoje é dia pra parar tudo, entendeu? Não atender telefone, não mandem WhatsApp nesse horário. Dá até pra Vamos lá, dieta resultado hoje, da nossa enquete. Hoje é Timão é Timão é Ué, e dali porco. Ih, deu Timão é 66% dos votos. Vamos ver se a mamãe vai ficar feliz ou se o meu filhinho vai ficar feliz. É aquela felicidade hoje lá em casa. Fim de Gazeta Esportiva. Apita o árbitro. Tchau, Celso. Tchau, Garrafa. Tchau. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau, Beijo. Tata.